homens que lucram com, seja politicamente, seja financeiramente, com o ressentimento de outros homens. Então, ou seja, separar, porque esse ressentimento, ele é real, ele é legítimo e tem 1 milhão de causas, mas o fato é que isso foi instrumentalizado. Então, o que acontece? A gente tem também outros movimentos que poderiam ser legítimos em relação, por exemplo, à reivindicação de mulheres, mas a gente não tem um movimento que instrumentalizou isso para a violência. Porque o feminismo não é isso, né? Então, ou seja, até o masculinismo tenta colocar, né, como se o feminismo fosse... E, de novo, o feminismo é uma coisa complexa, tem inclusive feminismos que são excludentes, enfim, mas de maneira mais geral, o fato é que esse ressentimento ele estava lá na sociedade, de maneira mais difusa ou menos difusa. Só que aí alguém teve a ideia, um grupo de pessoas, de falar: e se a gente juntar tudo isso e a gente usar isso a nosso favor politicamente? Então esse é o ponto. O ponto do masculinismo são coisas diferentes. Uma coisa é o ressentimento que existe e questões relacionadas a desigualdade de gênero e até de perda de um certo poder que, historicamente, alguns homens tinham do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, etc, etc. E outra coisa é instrumentalizar isso para formar um exército e para atacar pessoas, para que é a base do trumpismo, né? Para promover violência, para criar um movimento, uma AGA, por exemplo. Então, são coisas distintas. Agora, ainda sobre isso... Desculpa, não, pode falar. Não, por favor, conclua. Quer dizer só o seguinte, ainda sobre isso, eu acho que tem 2 movimentos diferentes. Os homens mais velhos, e aí essa questão de serem o que alguns autores vão chamar dos excluídos da globalização, aquilo que ficou, aquelas pessoas que foram deixadas para trás naquela promessa de suposta vantagem do ponto de vista econômico, que iria acontecer supostamente a partir dos anos 2000, final dos anos 90, essas pessoas foram deixadas de lado. E o que acontece? Para esses homens mais velhos, a gente está falando de perda de poder de compra, às vezes perda de emprego, perda de lugar do ponto de vista de conhecimento. A gente está falando disso, basicamente, principalmente quando as sociedades têm uma inversão aí, em que as mulheres não é que entram no mercado de trabalho, como era a questão do pós-guerra, mas elas entram na universidade, elas passam a estudar, passam a ter colocações mais altas e até do ponto de vista de saberes, né? Passa a competir com aquele homem que historicamente naquela família era o centro do saber. Isso é uma coisa, mas a gente tem um outro movimento, que esse não se explica apenas pelas questões econômicas, que é a radicalização de meninos muito jovens. Aí eu vou pegar como exemplo o caso do filme Adolescência. Ali não é questão sobre emprego, não é questão sobre renda, não é questão sobre esses meninos terem sido, digamos, economicamente ficando apertados de alguma forma ou perdendo o poder, porque eles nunca tiveram. É um outro processo de radicalização. E o trumpismo opera nos dois. E o mais violento de todos é o com os mais jovens. Essa é a face que tem se tornado mais violenta, é essa face dos mais jovens, em que a questão econômica não explica tudo como explica para os mais velhos. O que eu ia ponderar, professora, acrescentando, é que existe uma boa possibilidade, novamente, no campo ainda das possibilidades, conforme as informações vão sendo apuradas e divulgadas, isso pode não se sustentar. Mas existe uma possibilidade de o atirador não ser um efeito colateral disso. Ser, na verdade, alguém que pensa estar combatendo esta lógica. Embora usando do jeito mais violento possível para fazer isso. O que eu quero dizer quando o trumpismo ou o MAGA ou esses influenciadores que operam neste campo do ressentimento instigam isso em alguns grupos, eles também instigam uma reação violenta contra eles. Eles podem instigar uma reação violenta contra eles. O quanto isso é uma peculiaridade da forma violenta como os Estados Unidos muitas vezes lidam com a política, né? Porque a gente sabe que é um país em que
não raro, atira-se contra presidentes. Este ano já havia acontecido atentados a outros políticos. Tem o caso da mulher do marido da Nancy Pelosi, tem o Scalia, né? Scalia é o nome daquele outro... Scalia, ele morreu num acidente de caça. Não, ele era ministro da Suprema Corte, Antônio Scalia. Não é o Scalese. Enfim, tá me escapando o sobrenome do... Ele até fez um pronunciamento, um deputado que tomou um tiro, um deputado republicano que tomou um tiro. Teve um casal democrata. Então, a cultura violenta de política é uma cultura que, inclusive, que nos Estados Unidos em particular, no momento, ela tem no trumpismo a sua manifestação mais óbvia e estridente, mas ela inclusive já mudou de lado do espectro com alguma frequência. O quanto este pode ser um fenômeno disso, olha, é uma sociedade que lida violentamente com política, com discordância, e talvez seja alguém que esteja reagindo ao discurso de ódio e não aderindo a ele, ainda que também com ódio. Não sei se eu fui lógica na minha pergunta. Não, fez sim. E eu acho que eu vou pegar um exemplo de uma coisa que, de novo, não é comparando, que são coisas diferentes, né? Eu fico muito preocupada com a comparação, porque a gente pode tomar que eu estou falando de coisas que são, digamos, que são idênticas, não são. Mas eu acho que é a própria facada do Bolsonaro, no caso brasileiro. O que aconteceu, se a gente for pensar na trajetória, né, imediata da facada? Quando o Adélio Bispo ele é detido, e ele está como, né, principal suspeito, você levanta uma questão que era de que se ele seria ou não filiado ao PSOL. E aí a primeira coisa, que é o que seria também, até do ponto de vista mais intuitivo de se pensar, né? Então ele é alguém do campo da esquerda, eventualmente até de uma esquerda mais radical, e que está, de uma certa forma, tentando combater o que o Bolsonaro representa. E no final das contas, a gente não teve essa resposta, porque aparentemente ficou uma incógnita. A gente não sabe se é alguém que, por razões de questões de saúde mental, se tinha de fato uma motivação política. Ficamos numa incógnita. O que a gente sabe disso? Aí eu vou pegar o caso do Bolsonaro. É que quando você tem um ator que mobiliza a violência da forma como o Bolsonaro mobiliza, da forma como o Trump mobiliza, e a mesma coisa no caso do atentado contra o Trump, o que acaba acontecendo é que pode ser que esses atores se tornem alvo dessa violência, que ela pode vir de diferentes espectros, digamos assim, de diferentes lugares. Mas o fato é que o Pedro falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é a seguinte: você cria um processo que depois você perde o controle dele. Você não tem como ter mais o controle desse processo. Então, ou seja, é uma coisa muito complicada, porque no caso do Brasil, eu acho que a gente tem uma diferença, que é a seguinte: a gente teve um discurso pró-armas muito forte, a gente teve um movimento de CACs, dos caçadores, a gente teve uma ampliação do acesso às armas, mas a gente não mudou radicalmente a sociedade brasileira em relação às armas. Tanto que, para uma parte da sociedade, isso causou repulsa, né? Duas coisas causaram muita repulsa no governo Bolsonaro, quer dizer, muitas, né? Mas assim, principalmente uma parte da sua base, que corroeu sua base. Uma foi a gestão da pandemia, quando ele zombou dos mortos, etc. E a outra era que, principalmente para as mulheres, a questão das armas era algo que causava preocupação. Só que a gente não teve uma grande mudança, né, em relação à questão das armas no Brasil. A gente não tem uma cultura de armas, tanto que, por exemplo, quando a gente vai pegar o caso da Carla Zambelli, nos causa, como sociedade, muito estranhamento de uma pessoa, um civil, na luz do dia, portando uma arma, perseguindo um outro civil. Nos Estados Unidos, dependendo do estado e dependendo do contexto, isso é parte da cultura. No sentido de que crianças passam a ter acesso às armas muito cedo, você passa a usar armas em eventos públicos. Então, por exemplo, no Brasil não é comum você ter em manifestações públicas civis portando armas assim à mostra.
Pode ser que eles estejam armados, etc., mas não é comum. Tanto que, vou te dar um exemplo, eu participo sempre de muitas manifestações do ponto de vista de pesquisa, e teve uma em especial que era uma réplica de uma arma, de um fuzil, e a réplica causou muito estranhamento, inclusive dentro da manifestação. As pessoas olhavam um pouco com estranhamento, mesmo dentro da própria manifestação, porque não é comum. Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos isso é comum em muitas manifestações. Então, ou seja, existe uma questão também relacionada a essa cultura das armas, que é basicamente a seguinte: a gente está falando de atores que defendem o armamento da população, defendem o uso, etc. E aí o que acaba acontecendo é que, por muitas razões, pessoas das mais variadas podem, de uma certa forma, serem afetadas por esses discursos. Resumo da história: a violência que eles mobilizam gera mais violência. E aí, sinceramente, eu não vejo tanta... eu acho que a questão é a seguinte: existe uma instrumentalização, no caso do governo Trump, de tentar empurrar isso para que fosse um imigrante, para que fosse uma pessoa negra, para que fosse uma pessoa... O governo chegou a falar isso, né? Então, vários influencers, é o antifa, ou seja, é alguém que é o antifascista. Então, isso aconteceu. O que a gente tem hoje são informações ainda que estão um pouco desencontradas, e é preciso muita cautela, porque como você teve essa forçação de barra, inclusive institucional, para, de uma certa maneira, dizer que foi alguém da esquerda, ou alguém antifascista, ou alguém anarquista, etc., eu acho que é muito difícil a gente ainda saber exatamente o que enfim, separar o joio do trigo. Mas o fato é o seguinte: faz pouca diferença. Pode ser alguém que tenha questões de saúde mental, pode ser alguém que estava rivalizando porque achou que o Charles Kirk, essa é uma possibilidade, não era radical o suficiente, que ele estava fazendo muita concessão ao trumpismo, que ele estava soft demais, e aí, enfim, tinha que rivalizar e mostrar mais violência. Pode ser, enfim, muita coisa, mas o fato é que eles se tornam alvo da violência que eles estão mobilizando e que eles deixam de controlar depois de um certo tempo. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.